Meus irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui estar estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor Jesus. Você que tem a sua Bíblia, já pega aí comigo. Jesus! Acabou a luz aqui, faltou a luz aqui, depois de uns 20 minutos, meia hora, Meu Deus, de novo, Jesus! Ai, meu Deus! Que batalha! Irmãos, terceira tentativa, que batalha, só o sangue de Jesus. Salmo 61, se você tem a sua Bíblia aí, já pega para acompanhar comigo. Salmo 61, eu vou ler numa versão hoje mais tradicional. É a Bíblia mais tradicional que eu tenho. É a Almeida Revista e Corrigida. Ele vai ter um subtítulo, vai estar escrito: Davi confia em Deus como seu refúgio. Vamos ver o que o Senhor tem para nos dizer nesse salmo hoje. Salmo de Davi para o cantor mor, sobre Neguinó. Vou ler o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando o que o Senhor ministrou comigo nesse salmo. Salmo 61, versículo 1 em diante. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim, cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos dia em dia. Irmãos, já começando a comentar com vocês, primeiro ponto nesse salmo, Davi vai dizer no versículo 2, Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi aqui diz, no versículo 2, na parte A, Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Irmãos, muitas vezes Deus vai permitir situações na nossa vida que vão abater o nosso coração, para nós irmos até Ele. Porque quando está tudo bem, quando estamos sentindo paz, está tudo estabilizado, a gente não vai até a presença de Deus com tanta frequência quanto nós estamos numa situação que nos deixa aflitos, abatidos, onde a gente precisa de uma resposta de Deus. Como Davi aqui mesmo diz, eu acabei de ler, eu clamo a ti por estar abatido o meu coração. Quando nós estamos numa situação de perigo, nós estamos numa situação onde nós nos abatemos por dentro, estamos angustiados, nosso refúgio tem que ser o Senhor. Nós temos que fazer de Deus a nossa fortaleza. Ou seja, nós não temos que nos distanciar dele, mas sim nos aproximar. E muitas vezes é esse o propósito da nossa aprovação, onde Deus nos colocou, porque a nossa vida está nas palmas das mãos de Deus. Está tudo sob o controle de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando nós estamos abatidos, nós precisamos chegar mais perto de Deus, ir até Ele e fazer dele o nosso refúgio. E nós somos assim, irmão, não adianta. Quando nós mais buscamos a Deus, é quando nós estamos na provação. Por isso que nós passamos por tantas, porque por amor da nossa alma, Deus conhece a nossa carne, e Ele nos faz passar por provações que nos deixam entristecidos, angustiados, para buscar a Ele, para trazer o fruto que vai nos fazer bem aqui nessa terra e trazer o fruto eterno da salvação que vai moldar. A dor vai moldar a nossa alma. A dor das provações vai moldar a nossa alma para a salvação. E Deus sabe disso, é por isso que Ele nos coloca em tantas situações que nos apertam, porque chegando até Ele com o coração apertado, Ele vai nos moldar como o oleiro moldando o vaso de barro.
E é esse o propósito das nossas provações diante de Deus. Nos aproximarmos dele, ter um relacionamento mais forte, firmado nele, para que possamos suportar de provação em provação nessa terra que sempre vai ter, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo, mas você já sabe aonde encontrar a vitória, em mim, porque eu venci o mundo. E outra coisa que é importante observar aqui é que Davi fala, eu clamo a ti por estar abatido o meu coração. A oração é diferente do clamor. Quando você clama, você solta da sua alma algo que está preso dentro do seu coração. Quando você clama, você põe para fora mais poder e sinceridade diante de Deus. E é isso que Deus quer muitas vezes. Nós clamamos com sinceridade quando o nosso coração está apertado. Então, o clamor é diferente da oração. A oração normal, a gente pode orar até em silêncio, mas o clamor, ele é diferente diante de Deus. Carrega uma carga de sinceridade diante de Deus nas nossas orações. Quando nós clamamos, o Senhor e o mundo espiritual se movem e o Senhor escuta o clamor dos seus santos. Muitas vezes Deus, ele provoca essas situações exatamente para nós clamarmos, porque ele quer que nós venhamos a clamar, porque o clamor, ele tem mais força, tem mais impacto no mundo espiritual e nas nossas orações. Então clame ao Senhor de todo o seu coração e o Senhor vai se mover com certeza ao favor da situação que você está passando. Clame a Deus com sinceridade. Saia do comodismo e tome uma posição diante de Deus. Muitas vezes é isso que o Senhor quer, nos colocando em situações desse tipo. Segundo ponto que eu pude observar nesse salmo. Versículo 5. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Versículo 8, que é o último. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Ou seja, esse é um salmo que fala de votos. Todo o que vota ao Senhor deve pagar o seu voto. É tolice dizer diante de Deus que fez um voto e dizer ao mensageiro de Deus, ao anjo, que se arrependeu do voto. O Senhor não se agrada de pessoas desse tipo. E eu posso até botar essa passagem que tem na Bíblia aqui para você pesquisar um pouco melhor sobre isso. Pague os votos que você fez diante de Deus, porque esse Deus não é qualquer Deus. Esse, na verdade, é o único Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E é por isso que devemos tratar o Senhor com mais respeito do que todos, porque Ele é soberano, só existe um, não existe nenhum igual a Ele. E é por isso que também diz o maior mandamento que o Senhor vai dizer lá no Novo Testamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esse é o primeiro e maior mandamento. Porque o Senhor, Ele é digno de respeito, Ele é digno de honra. Não há igual a Ele e o amor do Senhor é muito grande, a justiça dEle também. Então nós temos que sempre ter responsabilidade diante de Deus, de cumprir com tudo que nós falamos para Ele. Então não deixe de cumprir com as suas responsabilidades com Deus e honrar a sua palavra diante de Deus, porque o Senhor, Ele não deixa impune, Ele não se esquece. Nós, como humanos falhos, podemos esquecer, mas o Senhor não se esquece dos votos e das coisas que falamos para Ele. Então temos que ter responsabilidade a abrir a nossa boca também diante do mundo espiritual, que anjos e demônios estão sempre ao nosso redor, e os demônios podem pegar uma palavra que você já liberou e usar contra você diante de Deus, e por isso você passar uma luta, passar uma prova, e muitas vezes você nem entende o que você está passando. Então tenhamos mais responsabilidade. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo para te lembrar se você fez algum voto, se você falou algo que você não cumpriu depois com Deus. Peça a direção de Deus e Ele com certeza irá te ajudar nesse quesito. Meus irmãos, meus amigos,
Eu quero agradecer a você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Obrigada por assistir até esse ponto e estar aqui comigo. No próximo vídeo, meus amados irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.